US$ 5. Era isso que a pequena mão segurava dentro de um envelope gasto. Enquanto a menina de 9 anos estava parada na beira do Bayfront Park, o seu olhar fixo no homem que todos em Sarasota temiam. Ela conhecia a reputação dele por conversas sussurradas. Sabia que ele não era alguém a quem uma criança deveria se aproximar. O ar estava pesado com sal e umidade, enquanto o pôr do sol pintava as águas do Golfo de laranja e dourado, projetando longas sombras pelos caminhos sinuosos do parque. As crianças brincavam à distância, as suas risadas levadas pela brisa suave que sussurrava entre as folhas das palmeiras. Gino Falcone estava sentado sozinho num banco de ferro, o seu fato escuro impecável apesar do calor da Flórida, a sua presença imponente mesmo em silêncio. Nenhum guarda-costas estava por perto. No entanto, algo invisível parecia proteger o espaço ao seu redor de intrusões. Como se o próprio ar reconhecesse a sua autoridade, encontrasse a fraqueza e a explorasse. Ele havia ensinado aos seus homens inúmeras vezes uma filosofia que construiu o seu império do nada. Hoje, ironicamente, era ele quem estava exposto. Um raro momento de solidão que ele se permitia apenas uma vez por mês, longe das exigências do seu cargo e do peso das decisões que determinavam destinos. Um bando de gaivotas circulava acima, seus gritos pontuando a cena tranquila, enquanto famílias recolhiam seus pertences para voltar para casa antes do pôr do sol. Gino olhou para o relógio, um discreto relógio de platina que valia mais do que os carros da maioria das pessoas, e calculou por quanto tempo ainda poderia desfrutar desse raro momento de anonimato. O parque se tornara seu santuário ao longo dos anos, um território neutro onde o constante jogo de xadrez do poder e do controle pausava temporariamente. Aqui, rodeado por vidas comuns que se desenrolavam em padrões previsíveis, ele quase conseguia lembrar-se do homem que poderia ter se tornado noutra vida. Ele observou um casal de idosos a alimentar pedaços de pão a patos exigentes. O seu silêncio confortável falava de décadas passadas juntos. Um prazer simples que o seu estilo de vida nunca lhe permitira. A melancolia momentânea que essa observação provocou foi interrompida pela visão de uma pequena figura pairando incerta na periferia da sua visão. O tempo pareceu desacelerar, enquanto Annie Brooks reunia coragem, os dedos apertando o precioso envelope, com os US$ 5 dentro representando semanas de dinheiro economizado do almoço. Os seus sapatos gastos a levavam para a frente com passos hesitantes, cada um exigindo mais coragem do que ela pensava ter. O experiente chefe do crime enfrentara homens armados sem pestanejar, encarara agentes federais com um sorriso. No entanto, algo no olhar direto dessa criança o deixou inquieto. Talvez fosse a ausência de medo onde o medo deveria existir, ou a determinação silenciosa que parecia muito além da sua idade. Gino percebeu a criança imediatamente, seus olhos perspicazes não perdendo nada, mesmo em momentos de aparente calma. Algo na sua abordagem determinada o fez pausar seus pensamentos sobre assuntos de negócios que aguardavam sua atenção na sede. A aparência da menina contava sua própria história. O vestido desbotado que já tinha sido lavado muitas vezes, a contusão quase invisível sob a linha do cabelo, os olhos que carregavam um conhecimento que nenhuma criança deveria possuir. Ela parou precisamente a 1 metro do banco dele, mantendo uma distância cautelosa. "Desculpe, senhor", disse ela com uma voz surpreendentemente firme, apesar do ligeiro tremor nas mãos. "É o senhor Falcone?" A pergunta pairou entre eles, ousada e perigosa no ar úmido da noite. Ele considerou negar, mandando-a embora com uma palavra fria, como faria com a maioria dos estranhos tolos o suficiente para se aproximarem dele. Em vez disso, a curiosidade superou a cautela, e ele inclinou ligeiramente a cabeça, um gesto que não confirmava nem negava, mas de alguma forma a convidava a continuar, apesar do seu bom senso. Annie aproximou-se então, estendendo ambas as mãos com o envelope apertado entre os dedos pequenos. "Preciso de ajuda, senhor", afirmou simplesmente, sem lágrimas ou dramatismo a colorir o seu pedido. "E eu posso pagar." O absurdo dessa criança oferecer pagamento quase fez seus lábios se contorcerem com algo parecido com diversão, mas a gravidade em seus olhos impediu qualquer sorriso antes que ele pudesse se formar. O que quer que a tivesse trazido até ali não era um assunto trivial. Isso ficava claro pela tensão em seus pequenos ombros. Um sino distante de igreja tocou 6 vezes,
marcando a hora enquanto gaivotas circulavam acima deles, seus gritos pontuando o momento entre o homem poderoso e a criança determinada. O contraste entre eles não poderia ser mais gritante. Escuridão e inocência enfrentando-se através de uma divisão impossível. Que tipo de ajuda custa $5? Perguntou ele finalmente, sua voz grave e baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. A pergunta não era zombeteira, mas genuinamente curiosa, como se a resposta dela pudesse conter alguma sabedoria profunda que ele ainda não tivesse encontrado. Os dedos dela apertaram momentaneamente o envelope antes de o estender novamente, o queixo levantando-se ligeiramente num gesto de orgulho que o lembrou de si mesmo décadas atrás. É tudo o que tenho, disse ela simplesmente, mas acho que é suficiente para o que preciso. Com uma experiência nascida de anos a ler pessoas, Gino aceitou o envelope, notando o cuidado com que tinha sido selado, cada dobra pressionada, os cantos alinhados perfeitamente. A precisão revelava desespero, algo precioso contido dentro do papel frágil. Annie observou-o abri-lo com a intensidade de alguém cujo futuro inteiro estava em jogo, o seu pequeno peito mal se movendo enquanto prendia a respiração. Dentro havia uma nota de $5 cuidadosamente dobrada e um bilhete escrito com a caligrafia cuidadosa de uma criança tentando parecer adulta. A caligrafia tremia em alguns pontos, revelando o esforço necessário para formar cada letra. Por favor, faça o meu tio ir embora. Ele magoa a minha mãe e a minha irmã. Não podemos contar a ninguém porque ele diz que nos vai tirar da mãe para sempre. A simplicidade do pedido caiu como um tijolo no peito de Gino, roubando-lhe momentaneamente o ar dos pulmões enquanto seus olhos viajavam do bilhete para o rosto da menina. No seu mundo, os problemas eram resolvidos com violência calculada e ameaças estratégicas. Limpos, eficientes, sem emoção. Mas o apelo desta criança despertou algo que ele pensava estar morto há muito tempo. Como é que me encontraste? Perguntou ele, com um tom mais suave do que antes. Curiosidade misturada com algo que poderia ser preocupação. A pergunta era importante. As crianças não deviam saber como localizar homens como ele. O olhar de Annie não vacilou enquanto ela respondia. Ouvi o meu tio a falar sobre ti ao telefone uma vez. Ele disse, todos têm medo do Sr. Falcone, até mesmo a polícia. As suas pequenas mãos se entrelaçaram à sua frente. Achei que talvez ele também tivesse medo de você. A honestidade brutal da sua lógica era impecável em sua simplicidade infantil. Encontre o maior predador para afugentar aquele que está a caçá-lo. Gino sentiu um respeito relutante pela desenvoltura da menina, misturado com algo mais sombrio ao pensar no que a levou a tais medidas. A tua mãe não sabe que estás aqui, afirmou ele, em vez de perguntar, já sabendo a resposta pela maneira secreta como a menina olhou por cima do ombro. Crianças com permissão não agarravam envelopes como se fossem cordas salva-vidas, nem abordavam estranhos com um planeamento tão cuidadoso. Annie abanou a cabeça, confirmando a suposição dele com uma pequena careta que envelheceu o seu rosto jovem. A minha mãe toma um medicamento que a faz dormir muito. A minha irmã tem apenas 4 anos. É muito pequena para ajudar. Um corredor passou, abrandando brevemente para olhar para o quadro invulgar que eles criavam. O homem imponente num fato caro e a menina pequena diante dele como uma suplicante. O olhar perspicaz de Dino voltou-se para a intrusão, a sua expressão endurecendo o suficiente para fazer com que o curioso espectador se apressasse pelo caminho sem olhar para trás. Annie parecia alheia a essa troca, concentrada inteiramente em comunicar a gravidade da sua situação sem chorar. A disciplina que isso exigia de uma criança de 9 anos pareceu a Gino admirável e profundamente perturbadora. As crianças devem chorar quando têm medo, devem procurar conforto em vez de soluções. O sistema de aspersão do parque ativou-se repentinamente numa secção distante, fazendo com que outros visitantes se dispersassem com risos surpreendidos enquanto a água se espalhava pela luz dourada do entardecer. Nem Gino nem Annie reagiram à comoção, imersos na sua negociação privada que transcendia o mundo comum que continuava à sua volta. O fardo não dito nessas palavras simples, a responsabilidade que esta criança assumira, despertou algo protetor no chefe do crime que o surpreendeu até a ele. As crianças no seu mundo eram sagradas, intocáveis mesmo nas negociações comerciais mais difíceis,
e aqueles que violavam esse código raramente viviam para se arrepender. Onde está o teu tio agora? Perguntou Gino, com um tom casual, mas com os olhos calculistas, já mentalmente a transferir recursos para reunir informações. Verificações de antecedentes seriam feitas, vigilância estabelecida, pontos fracos identificados, a maquinaria da sua organização entrando em ação a partir de uma simples pergunta. Annie apontou vagamente para o norte, onde apartamentos modestos se erguiam além dos limites do parque. Trabalha até às 7. Ele conduz caminhões. A informação foi entregue com o distanciamento clínico de uma criança que havia aprendido a rastrear os movimentos dos adultos como uma questão de sobrevivência. Gino dobrou o bilhete cuidadosamente, colocando-o no bolso interno em vez de devolvê-lo com o dinheiro. A prova seria destruída mais tarde, mas, por enquanto, parecia importante manter essa prova tangível de confiança. Esse contrato escrito pela mão desesperada de uma criança. Fique com o seu dinheiro, disse ele, colocando a nota de $5 de volta na pequena palma da mão dela, fechando os dedos dela em torno dela com uma gentileza que poucos já tinham visto nele. Já pagaste o suficiente? A menina parecia confusa, franzindo as sobrancelhas enquanto tentava entender se isso significava que ele não iria ajudá-la, afinal. Mas não precisas de pagamento? Perguntou ela, com a lógica e o desespero a guerrearem na sua voz jovem. Algumas coisas não têm a ver com dinheiro, respondeu Gino, surpreendendo-se com a sinceridade por trás das palavras que nunca esperava dizer. No seu mundo, tudo tinha um preço. Mas, olhando nos olhos esperançosos daquela criança, ele reconheceu que algumas dívidas não podiam ser medidas em dólares. Os ombros de Annie relaxaram ligeiramente. O primeiro sinal de que a armadura que ela vinha usando poderia estar a rachar. Você vai nos ajudar? Perguntou ela diretamente, sem manipulação ou lágrimas, apenas a pergunta direta de uma criança que havia aprendido que os adultos raramente cumpriam o que prometiam. Gino acenou com a cabeça uma vez. Um movimento quase imperceptível que carregava o peso da certeza absoluta. Naquele momento, um contrato mais vinculativo do que qualquer documento legal foi formado entre a dupla improvável, o chefe do crime e a criança desesperada que o havia procurado. Preciso de saber onde moras, disse ele baixinho, tirando um cartão de visita da carteira e virando-o para revelar um lado em branco. Ele estendeu-o junto com uma caneta cara que custava mais do que a conta mensal de compras da maioria das famílias. Annie hesitou apenas brevemente antes de pegar na caneta. A sua mão pequena estava mais firme agora, enquanto escrevia cuidadosamente o seu endereço com a mesma caligrafia elegante da nota. A confiança implícita nessa ação não passou despercebida por Gino, que reconheceu a coragem que era necessária para isso. O nome do meu tio é Warren Brooks, acrescentou ela espontaneamente ao devolver o cartão. A forma clínica como ela ofereceu essa informação revelou o quanto ela estava comprometida com esse caminho, queimando pontes que ela era muito jovem para compreender totalmente. Gino estudou o endereço, memorizando-o instantaneamente antes de guardar o cartão junto com o bilhete. A sua mente já tinha começado a formular planos, ponderando opções e consequências com a precisão que o tornara temido e respeitado em toda a Flórida. Vá para casa agora, instruiu ele, num tom gentil, mas firme. Haja normalmente. Não mencione que me encontrou a ninguém, nem a sua mãe, nem a sua irmã, nem aos amigos da escola. O aviso não foi uma ameaça, mas uma proteção, embora poucos acreditassem que o notório Gino Falcone fosse capaz de tal preocupação. Annie acenou com a cabeça solenemente, compreendendo o que se passava entre eles sem necessidade de explicações. Ela tinha abordado um homem perigoso e posto em movimento coisas perigosas. Mesmo com 9 anos, ela compreendia a gravidade do que tinha feito. Como saberei quando estiver terminado? Perguntou ela pragmaticamente. Uma pergunta que revelava como a sua jovem mente já tinha considerado as consequências. Esta não era uma criança à procura de uma fada madrinha, mas uma estratega a garantir a confirmação da conclusão da missão. A pergunta rendeu-lhe um sorriso raro e genuíno do chefe do crime, com apreço a brilhar em suas feições normalmente impassíveis. Tu saberás, prometeu ele simplesmente, sabendo que, no seu mundo, tais garantias eram absolutas. Annie manteve o olhar fixo nele por mais um momento, procurando por falsidade e não encontrando nenhuma. Com um pequeno aceno que espelhava o dele, ela virou-se e afastou-se, os seus passos agora mais leves, apesar do peso da sua revelação.
A sua fé estava inteiramente nas mãos de um homem que os outros temiam olhar nos olhos. Gina observou até ela desaparecer na curva do caminho do parque, a sua pequena figura acabando por se misturar com outras crianças que voltavam para casa para jantar. Só quando ela estava completamente fora de vista é que ele pegou no telemóvel e pressionou um único botão. Paulo, preciso de informações, disse ele sem preâmbulos quando a chamada foi atendida. Warren Brooks, motorista de caminhão, mora no endereço que estou a enviar por mensagem. Tudo. Horário de trabalho, finanças, antecedentes criminais, associados. As ordens fluíram com facilidade, colocando em ação uma máquina construída ao longo de décadas. Paulo não fez perguntas. Não eram necessárias quando Gino usava aquele tom específico. A única clarificação foi a prioridade imediata. Código para a rapidez com que os recursos deveriam ser desviados para essa tarefa em detrimento de outros assuntos urgentes na organização. Rieste, respondeu Gino sem hesitar, terminando a chamada e guardando o telemóvel no bolso. O sol já tinha quase desaparecido, projetando longas sombras pelo parque, enquanto as famílias reuniam os seus filhos e voltavam para casa, para uma vida segura e normal. De volta ao seu escritório com vista para a Baía de Sarasota, Gino estudou os arquivos que Paulo tinha compilado com notável eficiência. Warren Brooks, 3 chamadas anteriores por distúrbios domésticos, nenhuma acusação formal, uma dívida de jogo com alguns jogadores menores da cidade e um problema com álcool mal escondido sob uma aparência respeitável. As fotografias contavam a história que os relatórios da polícia não capturavam. Uma casa onde a tensão pairava em todos os cantos, onde uma mulher doente tentava proteger as suas filhas de um homem cuja frustração se manifestava numa raiva rigidamente controlada. A equipa de vigilância tinha capturado tudo através de lentes teleobjetivas e microfones cuidadosamente colocados. Ele mantém-nas trancadas quando sai, relatou Bob Westwood, o especialista em segurança mais confiável de Gino. A mãe tem algum tipo de doença autoimune. A medicação faz com que ela durma metade do dia. O seguro mal cobre os tratamentos. A avaliação clínica continuou com a precisão que Gino exigia da sua equipa. A agenda do tio, os seus hábitos, as suas fraquezas, tudo disposto como peças num tabuleiro de xadrez. Restava apenas decidir qual jogada traria a conclusão mais definitiva. O dedo de Gino bateu pensativamente na fotografia brilhante de Warren Brooks, um homem que irradiava a mistura particular de insegurança e crueldade que ele tinha visto inúmeras vezes naqueles que se aproveitavam dos vulneráveis. Este não era um inimigo respeitado que merecesse consideração, mas um predador comum, escondido atrás dos laços familiares. Opções, disse ele simplesmente, a única palavra que lançou os seus principais tenentes na discussão para a qual estavam preparados desde a primeira chamada. Eles compreenderam os parâmetros sem necessidade de explicações. A solução deveria ser permanente, mas chamar o mínimo de atenção possível. Frank DeSayer, com 15 anos de experiência, apresentou 3 cenários com a eficiência de um estrategista militar. O desaparecimento é a opção mais limpa. Um acidente de pesca nas ilhas. Alternativamente, uma oportunidade de trabalho fora do estado que ele aceita repentinamente. A terceira opção é um assalto encenado que dá errado. A sala ficou em silêncio enquanto Gino refletia, sua expressão não revelando nada aos homens que o serviram durante décadas de negócios, tanto legítimos quanto ilegítimos. Eles esperaram com paciência treinada, sabendo que sua decisão seria definitiva e que sua execução deveria ser impecável. Não o assalto, disse ele finalmente, rejeitando a violência da opção com firmeza surpreendente. Nada que traga a polícia à sua porta. A criança já passou por traumas suficientes. O tom protetor em sua voz levantou sobrancelhas entre seu círculo íntimo, embora ninguém ousasse comentar. Bob se mexeu ligeiramente, um sinal sutil de que tinha informações adicionais a oferecer. Com um aceno de Gino, ele continuou. Brooks tem uma reunião amanhã à noite com seu corretor de apostas. Ele deve 15 mil que não tem, e isso pode ser usado a nosso favor. As peças se encaixaram na mente de Gino como uma sinfonia perfeita atingindo seu clímax. Dívida, oportunidade e um homem desesperado o suficiente para fazer escolhas ruins. O plano se formou totalmente, elegante em sua simplicidade e devastador em sua completude. Compre a dívida, ele instruiu, sua decisão se cristalizando em ação.
Em seguida, ofereça a ele uma saída, um trabalho de entrega que pague o suficiente para saldar o que ele deve. Oportunidade única, só esta noite, sem perguntas. Frank entendeu imediatamente, acenando com a cabeça enquanto fazia anotações no seu tablet. A rota canadiana? Perguntou ele, referindo-se a uma operação específica que eles já tinham usado antes, quando alguém precisava desaparecer permanentemente através das fronteiras internacionais. Os olhos de Dino endureceram-se enquanto ele balançava a cabeça uma vez, descartando a opção que poderia deixar pontas soltas. Não, o trabalho no armazém. Certifique-se de que Cruz cuida da entrada. Brooks não sai do prédio. A ordem foi dada sem qualquer movimento. Uma decisão comercial como qualquer outra. Bob digitou algumas teclas no seu portátil, acenando com a cabeça enquanto as informações preenchiam o ecrã. A rota do caminhão dele termina às 20 horas. Podemos interceptá-lo no depósito. Faça-lhe oferta antes que ele vá para casa. Tudo pode ser resolvido até a meia-noite com eficiência silenciosa. A máquina que Gino construíra ao longo de décadas entrou em ação ao seu redor. Os homens dispersaram-se para cumprir as tarefas que lhes foram atribuídas. Alguns para proteger o armazém, outros para comprar a dívida, alguns para garantir que o rastro digital de Warren Brooks sugerisse que ele estava a planear sair da cidade há semanas. A noite caiu sobre Sarasota como um manto de veludo. As estrelas aparecendo uma a uma enquanto as luzes da rua piscavam ao longo da orla. No seu escritório, na cobertura, Gino tomou um gole de uísque de 12 anos e esperou pela confirmação de que cada parte do seu plano tinha dado certo. Brooks mordeu a isca, informou Frank às 21h17, com voz calma através da linha segura. A caminho do armazém, agora com Cruz, que acha que ele vai buscar aparelhos eletrônicos de alto valor para uma rápida remissão de dívida de mais de $10.000. Gino confirmou com um som sem palavras, terminando a chamada e voltando para a janela, onde as luzes da cidade se refletiam na água escura da baía. Ele raramente participava diretamente em tais operações. A sua posição exigia a separação das mecânicas diárias da aplicação da lei. No entanto, esta noite parecia diferente, pessoal de uma forma que os negócios raramente eram. A imagem do rosto determinado de Annie continuava a voltar à sua mente, lembrando-lhe outra criança, há muito tempo, que precisava de proteção e não encontrou nenhuma. Às 23h42, o seu telemóvel vibrou com uma mensagem simples. Entrega concluída. A confirmação discreta de que Warren Brooks havia encontrado o seu fim veio acompanhada de instruções sobre como lidar com o caminhão, o corpo e a narrativa que seria deixada para trás. Pela manhã, a versão oficial seria simples e crível. Warren Brooks, confrontado com dívidas de jogo crescentes e ameaças de agiotas solitários, havia abandonado a sua família e fugido do estado. O seu caminhão seria encontrado na estação rodoviária, com bilhetes para Atlanta na lata de lixo próxima. A polícia faria perguntas superficiais, mas com seu histórico de distúrbios domésticos e problemas financeiros, poucos questionariam seu desaparecimento. Aqueles que pressionassem mais seriam sutilmente desencorajados pela influência invisível que Gino mantinha sobre as autoridades locais. Restava a questão de Annie, sua irmã e sua mãe doente. Pontas soltas que, em qualquer outra situação, seriam monitoradas brevemente e depois esquecidas, uma vez que o objetivo principal fosse alcançado. Mas Gino viu-se incapaz de simplesmente ignorar a história delas. Reúna um arquivo médico completo sobre Catherine Brooks, instruiu Paulo na manhã seguinte, surpreendendo o seu assistente com este pedido incomum. Quero saber exatamente qual é a condição dela, quais os tratamentos disponíveis e quanto custam. A informação chegou em poucas horas. Esclerose múltipla, progressiva, mas tratável com medicamentos mais recentes que as seguradoras classificavam como experimentais e se recusavam a cobrir. O custo mensal do tratamento eficaz excedia o que Catherine poderia pagar com o seu subsídio de invalidez. Gino fez 3 chamadas naquela tarde. Uma para o diretor do Departamento de Neurologia do Sarasota Memorial Hospital, outra para o seu agente imobiliário mais discreto e uma terceira para o seu gestor financeiro. O dinheiro fluiu através de canais cuidadosamente ocultos, desencadeando eventos que iriam remodelar 3 vidas. Annie notou as mudanças gradualmente no início. A sua mãe parecia mais alerta de manhã. Novos medicamentos apareceram no armário da casa de banho, com rótulos de uma farmácia especializada.
As fechaduras que o seu tio tinha instalado misteriosamente avariaram e depois desapareceram completamente durante uma visita de manutenção. O gerente do apartamento passou pessoalmente para informar Catherine Brooks que um projeto de renovação exigia a sua mudança temporária para um apartamento de 2 quartos no piso térreo da ala leste do edifício, recentemente renovada. A acomodação temporária tinha o dobro do tamanho da sua unidade original, com portas largas que podiam facilmente acomodar uma cadeira de rodas, se necessário. Quando Catherine questionou a inesperada melhoria, com confusão evidente nos seus olhos cansados, o gerente mencionou apenas um erro de computador a seu favor e sugeriu que aceitassem antes que alguém superior percebesse o erro. O aluguer mais baixo, ajustado devido ao ruído da construção em curso, foi registrado num novo contrato assinado com mãos trêmulas. 2 semanas após o desaparecimento de Warren, chegou uma carta de um prestigiado escritório de advogados explicando que Catherine tinha sido aprovada para um programa de investigação médica que financiaria totalmente o seu tratamento durante 5 anos. O único requisito era consultas regulares com especialistas que monitorizariam a sua resposta ao novo protocolo de medicação. Anne viu o rosto da mãe transformar-se enquanto ela lia a carta. A esperança substituiu a resignação pela primeira vez em anos. Algo tenso e vigilante na postura da criança relaxou ligeiramente, embora os seus olhos ainda carregassem o cansaço de alguém que esperava que a boa sorte fosse roubada a qualquer momento. Numa manhã fria de segunda-feira, um elegante carro preto parou em frente ao seu novo apartamento. O motorista segurava uma placa com os dizeres Catherine Brooks Neurology Center, impressos em letras profissionais. A mãe hesitou diante do luxo inesperado, mas o motorista simplesmente explicou que o transporte estava incluído no programa de pesquisa. O neurologista que as recebeu no centro médico privado falou com gentil autoridade sobre novos tratamentos promissores, explicando termos médicos complexos aos pacientes, enquanto uma enfermeira entretinha a irmãzinha de Anne com livros para colorir num canto. Ninguém as apressou ou tratou Catherine com o tom desdenhoso a que ela se habituara por parte dos médicos sobrecarregados da clínica. Analisamos o seu caso exaustivamente, Sra. Brooks, explicou a Dra. Harrington, com a sua voz calorosa a inspirar confiança. Os marcadores de inflamação nas suas últimas análises ao sangue sugerem que irá responder excepcionalmente bem ao nosso mais recente protocolo. Muitos pacientes viram uma reversão significativa dos sintomas. Anne sentou-se calmamente ao lado da mãe, absorvendo cada palavra, enquanto parecia concentrar-se numa revista no colo. Ela tinha se tornado especialista em estar simultaneamente presente e invisível, uma habilidade desenvolvida ao longo de anos a lidar com o humor imprevisível do tio. Quando a médica saiu brevemente para buscar os resultados dos exames, Catherine virou-se para a filha com lágrimas brilhando nos olhos. Não entendo o que está a acontecer, sussurrou ela, com esperança e confusão a disputarem-se em seu rosto. Por que escolheram-me para este programa? A pergunta pairou entre elas, sem resposta que não revelasse a aposta desesperada de Anne 3 semanas antes. A criança simplesmente apertou a mão da mãe e ofereceu um pequeno sorriso que parecia muito sábio para os seus 9 anos. A melhoria de Catherine começou poucos dias após o início da nova medicação. Sutil no início, depois inconfundível com o passar das semanas. Ela conseguia ficar em pé por mais tempo sem se cansar. As suas mãos estavam firmes o suficiente para trançar o cabelo da filha mais nova. A sua mente estava livre da névoa que a mantinha presa entre a consciência e o sono. O mundo expandia-se à sua volta a cada pequena vitória. Uma ida à praia, onde Catherine se sentou a ver as filhas a construir castelos de areia. Uma reunião de pais e professores à qual Anne não teve de ir sozinha. Refeições preparadas por mãos mais firmes que as reuniam à volta da mesa, em vez de comerem em turnos exaustivos. Ninguém mencionou a ausência de Warren, exceto durante uma única visita breve de um detetive desinteressado que parecia satisfeito com a confusão honesta de Catherine sobre a partida repentina do cunhado. O arquivo do caso foi marcado como de baixa prioridade e, eventualmente, arquivado entre milhares de outros desaparecidos voluntários. No primeiro dia da primavera, exatamente 2 meses após o desaparecimento de Warren, Anne estava a caminho da escola quando um carro preto familiar parou ao lado do passeio. A janela baixou silenciosamente, revelando o rosto impassível de Gino Falcone,
observando-a com o mesmo olhar intenso desde o primeiro encontro. "Posso falar consigo um momento?" ele perguntou. Um pedido educado e congruente vindo de um homem com a sua reputação e posição. Ele não fez nenhum movimento para abrir a porta, dando-lhe a escolha de se aproximar ou continuar a andar. Annie hesitou apenas brevemente antes de se aproximar do carro, com a mochila escolar apertada contra o peito, como um escudo. Apesar de tudo o que tinha acontecido, das melhorias milagrosas nas suas vidas, ela nunca esperava vê-lo novamente. "A sua mãe está melhor", afirmou ele, em vez de perguntar, os olhos a estudarem o rosto dela em busca de confirmação. O interesse genuíno no seu tom sugeria que essa informação era importante para ele pessoalmente, não apenas como confirmação de uma transação concluída. Annie acenou com a cabeça, a cautela a competir com a gratidão que não conseguia expressar diretamente. "Os médicos dizem que ela poderá voltar a trabalhar a tempo parcial em breve", disse ela, as palavras carregando o peso de um milagre na sua simples declaração. Gino acenou com a cabeça uma vez, a satisfação suavizando brevemente as suas feições antes de retomar a sua habitual expressão impassível. "Há um fundo de bolsas de estudo na tua escola", disse ele, mudando abruptamente de assunto. "O teu professor deve contactar a tua mãe sobre isso esta semana." A implicação era clara, mesmo para uma criança de 9 anos. Outra porta a abrir-se, outro fardo a ser silenciosamente levantado por mãos invisíveis. Annie reconheceu o padrão agora, compreendeu a distância cuidadosa mantida em cada ato de assistência. "Por que é que nos está a ajudar?" perguntou de repente, a pergunta direta, ignorando a cautela num momento de curiosidade descuidada. As palavras pairaram entre eles, ousadas na sua simplicidade e profundas nas suas implicações. Os olhos de Gino estreitaram-se ligeiramente, não por raiva, mas por consideração, como se a pergunta de Annie o tivesse apanhado desprevenido. Por um momento, algo vulnerável passou por suas feições antes que ele recuperasse a compostura com facilidade treinada. "Porque você pagou por isso?" ele respondeu finalmente, a resposta simples carregando camadas de significado entre eles. $5 compraram algo que ninguém mais jamais comprou de mim. A minha palavra a uma criança que precisava de ajuda. Annie absorveu isso, a sua jovem mente compreendendo a implicação mais profunda de que a ligação entre eles de alguma forma transcendia as transações normais do mundo dele. Ela acenou com a cabeça uma vez, espelhando o seu próprio gesto econômico de reconhecimento. "Obrigada", disse ela simplesmente, as palavras carregando o peso de tudo o que ela não conseguia articular. Gratidão pela saúde da sua mãe, pela segurança, pelas portas que se abriram onde antes havia paredes. Nenhum discurso elaborado poderia ter transmitido mais do que aquelas duas palavras oferecidas sem pretensão. Gino inclinou ligeiramente a cabeça, aceitando o agradecimento dela com a mesma seriedade que dispensaria a um parceiro de negócios. "Deves ir para casa agora", disse ele, com um tom mais gentil do que a sua reputação sugeria ser possível. "A tua mãe estará à tua espera." O carro arrancou suavemente, misturando-se no trânsito da tarde e desaparecendo ao virar da esquina, enquanto Annie permaneceu na calçada, observando-o por muito tempo depois de ele ter partido. Algo fundamental havia mudado na sua compreensão do mundo. Nem todos os monstros eram o que pareciam, e às vezes a ajuda vinha das fontes mais inesperadas. Naquela noite, quando Catherine compartilhou animadamente a notícia da indicação anônima para a bolsa de estudos pelos professores de Annie, a menina aceitou o milagre com surpresa ensaiada. O padrão havia se tornado familiar agora, bênçãos aparecendo com explicações plausíveis, sua verdadeira origem escondida atrás de camadas de papelada aparentemente legítima. A primavera deu lugar ao verão, trazendo mais mudanças à medida que a força de Catherine continuava a retornar. Um cargo de meio período no escritório administrativo do hospital oferecia horário flexível e excelentes benefícios. Arranjado por recomendação do Dr. Harrington, o trabalho era perfeito para ela, proporcionando um propósito sem sobrecarregar seu corpo ainda em recuperação. Em raras ocasiões, Annie avistava o carro preto estacionado discretamente em frente à escola ou vislumbrava um dos homens de Gino, reconhecíveis por seus ternos imaculados e olhos alertas, observando à distância. Eles nunca se aproximavam, nunca interferiam, mas a sua presença formava um escudo invisível em torno da pequena família.
Catherine começou a florescer de maneiras que Anne nunca tinha visto antes. O seu sorriso aparecendo com mais frequência à medida que a dor diminuía e a independência voltava. Ela agora ria. Um som tão raro nos anos anteriores que a irmã mais nova de Anne ficou boquiaberta de admiração quando o ouviu pela primeira vez. Pequenos luxos apareceram nas suas vidas. Bilhetes para o jardim botânico deixados na sua caixa de correio. Um cartão presente para a livraria no aniversário de Annie. Um convite para um evento especial de angariação de fundos do hospital, onde Catherine foi reconhecida pelo seu trabalho voluntário com outros pacientes com esclerose múltipla. Cada presente chegava com uma explicação plausível, nunca revelando a mão invisível que guiava a sua boa sorte. As crianças da vizinhança que antes evitavam o seu apartamento, agora brincavam regularmente com Annie e a sua irmã. Os pais delas já não as afastavam com avisos sussurrados sobre a situação da família. A sombra da presença volátil de Warren tinha desaparecido completamente, permitindo que uma infância normal finalmente se enraizasse. Em julho, quando Catherine mencionou que gostaria de levar as meninas a Disney World algum dia, 3 passes para o parque chegaram na semana seguinte, através de um programa comunitário que selecionava famílias merecedoras para férias gratuitas. A alegria no rosto da sua irmã ao abraçar o seu peluche do Mickey Mouse tornou-se a memória mais preciosa de Annie. Na escola, os professores notaram a transformação no comportamento de Annie, com a hipervigilância a desaparecer gradualmente à medida que a segurança substituía a ansiedade constante. As suas notas, já boas para uma criança forçada a crescer demasiado depressa, melhoraram ainda mais à medida que a energia anteriormente gasta na sobrevivência foi redirecionada para a aprendizagem e, ocasionalmente, simplesmente para ser criança. O mundo começou a fazer sentido de uma nova forma. Não como um lugar arbitrário e cruel onde a raiva do seu tio podia destruir tudo sem consequências, mas como um ecossistema complexo onde mesmo os predadores mais perigosos às vezes protegiam, em vez de caçar, os vulneráveis. A lição moldou a sua compreensão do poder e dos seus propósitos. Às vezes, à noite, Annie ficava na janela do seu quarto, olhando para a rua tranquila abaixo, imaginando se alguém os vigiava. Mesmo assim, o pensamento trazia conforto em vez de medo, uma inversão de tudo o que lhe tinham ensinado sobre estranhos e perigo. Quando o 4º ano começou em setembro, Annie foi colocada no programa de aprendizagem avançada, com o uniforme fornecido pelo financiamento do distrito, juntamente com um computador portátil para projetos especiais. A sua mãe sorria orgulhosa na orientação para pais, de pé, sem a bengala que tinha sido sua companheira constante durante anos. Durante um festival de outono na escola, Annie avistou Gino do outro lado do pátio, a observá-la receber um prêmio acadêmico, com a mesma intensidade que ele tinha demonstrado no parque meses antes. Os seus olhos se encontraram brevemente, o seu leve aceno transmitindo aprovação antes de ele desaparecer na multidão, a sua presença despercebida por todos os outros. Outubro chegou com brisas refrescantes e o primeiro aniversário da participação de Catherine no ensaio clínico. Os seus médicos se maravilharam com o seu progresso, declarando o seu caso como material para um artigo inovador sobre novos protocolos de tratamento, outra camada de legitimidade adicionada à narrativa criada em torno de suas fortunas em mudança. As dores fantasmas que antes mantinham Catherine acamada agora se apareciam raramente, permitindo-lhe avançar para um trabalho a tempo inteiro no hospital. A sua confiança cresceu juntamente com as suas capacidades físicas, transformando-a de uma vítima das circunstâncias numa mulher que recuperava o seu poder, um dia de cada vez. "Mãe, podemos convidar a avó para o Dia de Ação de Graças este ano?" perguntou Annie uma noite, enquanto preparavam o jantar juntas. Outra atividade normal que antes era impossível com as mãos trêmulas de Catherine. A pergunta representava mais do que um plano para o feriado. Era sobre reconectar-se com a família da qual Warren as havia sistematicamente isolado. Catherine fez uma pausa, a surpresa dando lugar a uma reflexão cuidadosa. "Acho que é uma ideia maravilhosa", respondeu ela finalmente, o seu sorriso carregando o peso das possibilidades recuperadas. "Vou ligar para ela neste fim de semana." Pontes, outrora queimadas, começaram a ser reconstruídas à medida que Catherine cautelosamente se reconectava com amigos e familiares que se afastaram durante o reinado de isolamento de Warren.
Cada relacionamento renovado fortaleceu a base de sua nova vida, criando redes de apoio além da proteção invisível que Gino havia estabelecido. A irmã mais nova de Annie, que não era mais a criança assustada que se escondia nos armários quando passos pesados se aproximavam, transformou-se numa alegre criança do jardim de infância, apaixonada por pintura. Suas obras de arte cobriam a geladeira. Cores vivas e figuras sorridentes que contavam a história da sua transformação melhor do que as palavras jamais poderiam. O apartamento, que antes parecia uma prisão, agora fervilhava com a energia da cura e do crescimento. Amigos visitavam-nos para jantar. Vizinhos paravam para conversar no corredor. E a constante corrente de medo que antes permeava cada momento gradualmente se dissolveu na memória, em vez de na experiência vivida. Numa tarde fria de novembro, enquanto Annie caminhava para casa após o treino do clube de debate, o carro preto agora familiar apareceu ao seu lado. Desta vez, a porta traseira abriu-se num claro convite. O rosto inexpressivo de Gino era visível no interior sombreado. Após um momento de hesitação, Annie deslizou para o assento de couro, com a mochila agarrada no colo, enquanto a porta se fechava silenciosamente atrás dela. O carro moveu-se suavemente no trânsito, criando uma bolha privada onde o tempo parecia suspenso entre o passado e o presente. Os médicos da sua mãe relatam um excelente progresso, afirmou Gino, quebrando o silêncio com a sua franqueza característica. O tratamento está a funcionar melhor do que o esperado. A informação confirmava o que Annie já sabia, mas revelava algo mais importante. Ele ainda estava a monitorizar a situação pessoalmente. Annie acenou com a cabeça, agora mais confortável na presença dele, embora ainda consciente da natureza invulgar da sua ligação. Ela está a falar em voltar para a faculdade no próximo ano, disse ela, partilhando esse sonho precioso como prova de quão longe eles tinham chegado. Para terminar o curso de enfermagem. Algo parecido com a aprovação passou pelo rosto de Gino, rapidamente mascarado por sua habitual reserva. A educação é importante, disse ele simplesmente. A declaração benevolente carregava o peso do apoio de um homem cuja opinião havia remodelado o mundo deles. Eles seguiram em silêncio confortável por vários quarteirões antes que ele falasse novamente. Seu tom era casual, mas cuidadosamente medido. Há uma casa disponível perto da sua escola. 3 quartos, quintal pequeno, boa vizinhança. Sua mãe pode querer perguntar sobre o anúncio de aluguel na próxima semana. Annie reconheceu o padrão familiar. A oportunidade apresentada como coincidência. Ajuda oferecida com negação plausível. A orquestração subtil da melhoria das suas circunstâncias continuava com a mesma atenção aos detalhes que caracterizara todas as intervenções desde aquele primeiro dia no parque. Por que é que ainda nos ajuda? Perguntou ela, com a franqueza que só as crianças conseguem ter. 1 ano se passara desde a transação inicial. Muito mais tempo do que qualquer obrigação razoável exigiria, especialmente de um homem com os seus recursos e responsabilidades. Gino refletiu genuinamente sobre a pergunta, com o olhar fixo em algum ponto distante além da janela do carro. Quando finalmente respondeu, sua voz transmitia uma autenticidade raramente revelada a alguém em seu mundo. Porque ver sua família se curar me lembra que algumas coisas podem ser consertadas. A simples admissão revelou mais sobre o homem do que talvez ele pretendesse. Que por baixo da aparência calculista e da reputação temível, vivia alguém que reconhecia o valor da restauração. Em seu mundo de poder e consequências, a pequena família deles representava algo precioso. Prova de mudança positiva. Vai continuar a cuidar de nós para sempre? Perguntou Annie. A pergunta era simultaneamente infantil em seu alcance e profunda em suas implicações. Ela havia compreendido a proteção que os cercava. Invisível, mas sempre presente no fundo de suas vidas em recuperação. Os lábios de Gino se curvaram em um leve sorriso, a expressão transformando momentaneamente suas feições severas. Não para sempre, ele respondeu honestamente. Mas até que não seja mais necessário. Alguns investimentos merecem proteção. Em dezembro, a candidatura de Catherine ao programa de enfermagem foi aceita com uma bolsa de mérito que cobria as propinas e os livros. A carta chegou em papel timbrado da Universidade Crisp, com a assinatura do reitor, e parabéns pelo seu ensaio pessoal excepcional sobre a superação de adversidades. A mudança para a casa que Gino mencionara aconteceu sem problemas.
O preço do aluguer era misteriosamente abaixo do valor de mercado devido à preferência do proprietário por inquilinos responsáveis de longo prazo. A luz inundava as janelas que davam para um pequeno quintal, onde a irmã de Annie podia brincar em segurança, protegida pela privacidade de uma cerca de madeira. O Natal aproximava-se com uma alegria até então desconhecida na sua casa. Uma árvore verdadeira decorada com enfeites que Catherine tirou de caixas de armazenamento há muito intocadas. Presentes embrulhados em papel colorido empilhados por baixo. E biscoitos caseiros enchendo a cozinha com aromas de canela e baunilha que apagavam as memórias mais sombrias. Mãe, alguma vez pensas no tio Warren? A irmã de Annie perguntou inocentemente uma noite enquanto penduravam meias na lareira. A pergunta congelou Catherine momentaneamente, antes que ela se recuperasse, ajoelhando-se para encontrar o olhar curioso da filha mais nova. Às vezes ela respondeu com cuidado, honestidade temperada com a verdade apropriada para a idade, mas principalmente sou grata pela nossa vida agora. A simples declaração abrangia anos de sofrimento e alívio, sem se deter em nenhum dos dois, um testemunho da própria cura de Catherine além do físico. Annie permaneceu em silêncio durante essa conversa. O seu conhecimento, um fardo que carregava sozinha, mas sem arrependimentos. O peso da sua decisão naquele dia no parque a amadurecer além da sua idade. Mas ver a sua família prosperar fazia com que qualquer preço valesse a pena. Na véspera de Ano Novo, enquanto fogos de artifício explodiam sobre a baía de Sarasota, Annie ficou na varanda da frente, observando as cores florescerem no céu noturno. Um carro preto familiar desceu lentamente a rua, parando brevemente em frente à casa deles antes de continuar. Um reconhecimento silencioso de finais e começos. O semestre da primavera trouxe o regresso de Catherine à academia, com a sua agenda cuidadosamente equilibrada entre aulas, trabalho e tempo com a família. A determinação nos seus olhos enquanto estudava até tarde da noite lembrava Annie da força que sempre existiu por baixo da dor e da névoa induzida pela medicação. Em março, chegou uma carta endereçada formalmente à senhorita Annie Brooks, num envelope pesado de papel creme que demonstrava importância antes mesmo de ser aberto. Dentro havia um convite para se candidatar a um prestigioso programa de bolsas de estudo de uma escola particular para alunos excepcionais com potencial notável. Catherine ficou maravilhada com a oportunidade, enquanto Annie reconheceu a caligrafia familiar na assinatura, embora o nome pertencesse ao diretor de admissões da escola. O padrão continuou, portas se abrindo por canais aparentemente legítimos, a influência de seus benfeitores invisível para quem não estivesse procurando por ela. A carta de aceitação chegou 3 semanas depois, juntamente com detalhes sobre os requisitos do uniforme, lista de livros e cronograma de orientação. Naquela noite, depois que Catherine ligou para parentes para compartilhar a emocionante notícia, Annie escapuliu para a janela do quarto e olhou para a rua tranquila abaixo. Como se convocado pelos seus pensamentos, o carro de Gino apareceu na esquina, passando lentamente pela casa deles, no que se tornara um ritual familiar de tutela à distância. Desta vez, porém, parou diretamente em frente, com a porta traseira a abrir-se em um convite claro. Annie olhou para a sala de estar, onde a mãe e a irmã riam jogando um jogo de tabuleiro, e então saiu silenciosamente pela porta da frente. O ar noturno trazia o perfume de jasmim, enquanto ela se aproximava do veículo, à espera com passos confiantes. Não era mais a criança assustada segurando $5 numa aposta desesperada. Parabéns pela sua aceitação, disse Gino quando ela se acomodou no banco ao lado dele. Nenhuma pretensão de coincidência coloria a sua declaração. Eles tinham ido além dessas charadas no espaço privado que ocasionalmente compartilhavam. Annie acenou com a cabeça, aceitando tanto os parabéns quanto o reconhecimento do papel dele na criação da oportunidade. Obrigada, disse ela simplesmente, as palavras abrangendo muito mais do que a aceitação na escola. Gratidão por tudo o que as suas vidas se tornaram sob a sua proteção distante. Gino estudou o rosto dela com o mesmo olhar intenso do primeiro encontro, embora agora parecesse estar a avaliar o crescimento em vez do desespero. Estás diferente, observou ele sem maldade. Mais forte. A avaliação agradou-lhe mais do que qualquer elogio convencional poderia ter feito. O reconhecimento da resiliência por parte de alguém que compreendia o seu verdadeiro valor.
A minha mãe diz que agora somos todos mais fortes, respondeu ela, partilhando esta sabedoria de Catherine como um presente que ele poderia apreciar, algo que suavizou a expressão de Gino, um raro vislumbre por baixo da armadura que ele apresentava ao mundo. A sua mãe é uma mulher notável, reconheceu ele. O respeito era evidente no seu tom de voz. Ela construiu algo importante a partir de circunstâncias difíceis. Anne reconheceu a mensagem mais profunda nas suas palavras. Embora ele tivesse removido obstáculos e proporcionado oportunidades, a determinação de Catherine transformou o potencial em realidade. A distinção era importante, preservando a agência da sua mãe na história de recuperação deles. Vou vê-lo novamente depois de começar a nova escola? Perguntou ela diretamente, curiosa sobre os parâmetros da sua conexão em comum, agora que a vida havia se estabilizado. A pergunta reconhecia a natureza evolutiva do acordo deles, de um apelo desesperado para algo que nenhum dos dois conseguia definir facilmente. Gino considerou isso com reflexão genuína, sua resposta cuidadosa e honesta. Talvez com menos frequência, mas estarei acompanhando o seu progresso. A declaração não trazia nenhuma ameaça, apenas a garantia de interesse contínuo em seu desenvolvimento, algo entre mentoria e tutela distante. Enquanto Annie se preparava para voltar para dentro, Gino enfiou a mão no bolso do casaco e retirou uma pequena caixa de veludo. Para o seu 10º aniversário na próxima semana, explicou ele, colocando-a na palma da mão dela com uma hesitação incomum. Uma lembrança de que alguns investimentos rendem dividendos inesperados. Dentro havia uma delicada pulseira de prata com um único pingente. Uma pequena chave com um diamante que refletia a luz da rua. O simbolismo não passou despercebido por Anne. Chaves abriam portas, criavam possibilidades. Representavam a liberdade das fechaduras que antes a confinavam. Lembre-se de que o seu futuro é seu para construir agora, disse Gino baixinho, enquanto ela admirava o presente. A minha parte foi simplesmente remover o que estava no seu caminho. A avaliação humilde do seu papel revelou uma sabedoria que Anne só apreciaria plenamente anos mais tarde. Obrigado por se juntar a nós nesta emocionante jornada de coragem e proteção inesperada. Se esta história tocou o seu coração, partilhe nos comentários de onde estão a assistir ao redor do mundo. Não se esqueça de curtir, inscrever-se e partilhar este vídeo com alguém que precise de um lembrete de que a ajuda às vezes vem dos lugares mais inesperados. O seu apoio mantém estas histórias